Canal Interface está aqui com essa figura, o lendário Kid Vinil, um dos caras mais pop da música brasileira, do rock brasileiro. E eu estou aqui com ele no Sesc Interlagos para conferir o show do The Magazine, a banda dele, e também conversar um pouco, né, Kid, sobre o show de hoje. O que é que você tem preparado aí, já que hoje se trata de carnaval e o Kid Vinil veio aqui dar sua guarda-graça? Hoje é o carnaval rock and roll mesmo, né? Na verdade é o repertório antigo também do Magazine, claro, porque a gente está voltando a se apresentar, né? E basicamente a gente preparou um repertório especial com coisas do nosso primeiro disco também, principalmente os sucessos, não pode faltar, Boy, Tique Tique Nervoso, A Gata Comeu, né? Então vai ser um show bem básico em cima daquele primeiro trabalho do Magazine hoje, né? Meio que um revival mesmo, né? Esse revival, ele tem alguma coisa de uma roupagem nova nas músicas, alguma coisa diferenciada? Talvez a gente está trabalhando com duas guitarras. No Magazine a gente trabalhava no começo com uma guitarra, a gente colocou um outro amigo nosso para tocar. Talvez a sonoridade ficou um pouco mais pesada com duas guitarras, né? Mas a essência é aquela, new wave, rock and roll, sabe? Aquela coisa assim que a gente sempre fez, um pop básico, bem new wave, bem rock and roll, né? Não entramos em nenhuma onda, não vamos fazer rap, heavy, nada que não tenha a ver com a gente, né? Não adianta querer forçar uma barra, né? Na verdade a gente se reuniu para se divertir e fazer o que a gente sempre soube fazer, não inventar muito, né? Cara, uma vez eu vi numa entrevista sua no Jô Soares, e ele iniciou a entrevista falando que você era o punk mais antigo do Brasil. A que se deve essa referência, como você como os caras antigos do punk rock, em São Paulo e também no Brasil? Na verdade acho que talvez porque eu tive o primeiro programa de rádio de punk, por volta de 78, 79, mexi muito com a cena punk, na verdade, né? Então estava muito envolvido naquela época, né? Naquele começo. E sempre gostei de punk, até hoje eu tenho um programa de rádio na 89 que eu faço, vira e mexe uns especiais com punk, toco muita coisa. Eu acho legal, eu sempre gostei da música punk, sabe? Até hoje é uma influência o punk, então eu sempre tive esse respeito porque foi uma geração que eu curti demais, né? E talvez por ter sido o pioneiro a mostrar no Butinada, aquele vídeo do Gastão, ele até fala do primeiro show que a gente fez, do programa de rádio, etc. Né? Então, pioneiro nesse sentido, né? De ter tido o primeiro programa de rádio também, né? A banda Verminose é uma banda que antecede a The Magazine. É dessa fase punk sua, desse envolvimento com a cena punk aqui? Sim, a ideia do Verminose era isso, era uma banda bem básica, bem rough, bem punk mesmo, né? As primeiras coisas que a gente fazia eram bem 4 acordes, tocava Ramones, tocava coisas desse tipo, né? Fazia cover de muita coisa até nessa época, né? Então a ideia do Verminose era meio por aí, né? Depois que a gente mudou para o Magazine e fez uma coisa mais pop, mais new wave, né? Mas o começo mesmo a gente estava indo nessa onda mais pro punk. Mas a gente foi muito rock and roll também, né? Até os punks, alguns torciam o nariz porque falavam, mas o Verminose não é tão punk assim, é rock and roll. Eu falei, sim, tem uma pegada rock and roll, porque eu tenho isso também, né? Sempre gostei. Porque os caras também eram radical pra caramba naquela época. Exatamente. Então era coisa, todo mundo queria ser até mais o começo do hardcore, e não era tanto a nossa praia, né? A gente estava mais pro rock and roll, não pro hardcore pesado, né? Agora, outra vez eu vi também em outra entrevista o João Gordo, do Ratos de Porão, falando que você era um cara referência naquela época, tanto para ele como para Clemente, por exemplo, do Inocentes. Depois que você entrou no Magazine também, que você falou que muita gente torceu o nariz, aquela coisa, mas essa referência que eles têm de você atribui à época do Verminose ou pós? Como é que você vê essa afirmação de João Gordo? Muito pelo lance dos programas de rádio, né? O Gordo ouvia meus programas, etc. Então foi a época do Verminose, na verdade. Mas eu continuei fazendo programa de rádio, depois eu fui para 89, fui para várias outras rádios, fazendo programas, continuando a tocar punk, new wave,
aquelas coisas daquela época, né? Apesar de eu ter um magazine, eu ainda fazia rádio, eu tinha esses programas. E os programas sempre foram uma referência para aquele pessoal, porque naquele tempo não tinha internet e nada, então a única saída para o cara era ouvir um programa de rádio para saber o que estava acontecendo, né? Então, eles me veem muito como referência nesse sentido radiofônico também, não pela música que eu fazia necessariamente, mas pelo lado radiofônico meu, né? Você trazia muito som aqui pro Brasil, né, cara? Exato, então fui o primeiro a tocar muita banda em primeira mão no rádio, porque não tinha, eu falei, era disco, era o disco que você trazia de fora, trabalhava em gravadora, então conseguia muito material, etc, para tocar no rádio, né? E o Kid Vinil? O vinil tem a ver com o disco de vinil, né, cara? E você também uma vez falou, na época que você lançou aquele disco que você morde um vinil assim na capa, que era o fim do vinil, mas o vinil tá de volta aí, ou seja, o que é que você atribui a essa volta do vinil assim, bombástica? Eu acho bom, eu sempre comprei vinil, sempre colecionei, né? Mas teve uma época que eu fiquei decepcionado. Quando começou aquela história do CD, eu trabalhava numa gravadora. E aí a gravadora vendeu todas as prensas, vendeu tudo para o exterior, vendeu para a Alemanha. Falou, não vamos mais fabricar vinil. Eu falei, caramba, é o fim então, né? Os caras, não, exatamente, não vamos mais ter vinil no Brasil. E num dado momento os caras pararam de fazer disco de vinil e falaram, não, agora nós vamos vender CD porque a moda é o CD, né? Eu falei, puta, ferrou, né? Quando eu queria vinil eu tinha que viajar para fora para comprar, né? E aí, de repente, foi mudando. Aí veio aquela fábrica lá do Rio, do pessoal lá da DEC, né? E começaram a fabricar novamente vinil. E no resto do mundo também começou a ter o CD meio que teve seu momento, né? E de repente o vinil é resgatado. Eu achei muito legal isso. Eu falei, porra, isso é ótimo, né? Porque é um formato que é o formato da indústria da música mesmo, né? Formato que é para sempre, eu acho, né? Apesar de não ser aquela coisa de vendas. E tem o lance de colecionador também. E também, exatamente. É um produto bom de coleção. Arte, capa, sabe? É tudo completamente diferente. É uma coisa, não só por um lado, para nós que vivemos essa saudosista, mas tem muita arte naquilo ali, entendeu? É uma coisa artesanal. Não é só um disco por si só, sabe? É uma coisa, é uma leitura diferente, numa vitrola, uma leitura análoga, não é a coisa do digital. Então tem todo um processo, sabe, uma história por trás disso. Então acho que isso é legal. E foi resgatado, eu acho ótimo, né? Cara, você foi de gravadora também, né? De gravadoras famosas aqui no Brasil. Fala aí, quem você lançou, deu um apoio, deu uma força do rock brasileiro dessa safra dos anos 80? Há muita gente, o Traje, por exemplo, eu tenho um programa de rádio, e primeira vez que eu toquei o Traje no rádio, o Compacto do Inútil, o Ira também, eu toquei uma fita demo que o Nazi levou, o Edgar levaram na rádio, eu toquei, nem tinham gravado ainda, muita gente, o Cólera, toda a turma do punk, Cólera, Inocentes, Olho Seco, eu tocava as fitas no meu programa. Mais tarde eu trabalhei com o André Cristóvão, guitarrista de blues, lancei o André. Depois trabalhei com o Nuno Mindeles, também produzi o Nuno Mindeles, fiz direção artística de discos do Nuno, desses bluseiros. Trabalhei com o Tom Zé também, fiz direção artística do Tom Zé na trama. Então trabalhei com muita gente famosa e gente nova também, às vezes bandas independentes também. Ajudei muitas a fazer produção, etc, né? Cara, e hoje você continua fazendo programa na 89, Rádio Rock. Hoje com internet aí, onde todo mundo acha tudo, é possível lançar alguma coisa ainda hoje que a galera não conhece ainda? Tem muita coisa, né? Porque às vezes tem gente que, às vezes eu boto uma banda nova americana ou inglesa, para as pessoas conhecerem, né? Tem um carinha que está trabalhando comigo agora, que ele está me dando um apoio de uma agência, ele está indo para o South by Southwest, que é um festival no Texas, e lá se apresentam todas as novas bandas, etc. Então a gente já está fazendo uma geral do que vai se apresentar lá e das bandas que podem ficar conhecidas no ano que vem, porque lá é meio que uma vitrine de coisas novas, né? Esse festival é muito importante nos Estados Unidos. Muitos brasileiros vão tocar lá, o Bulgarins vai tocar lá esse ano, tem várias bandas brasileiras que estão indo para lá para tocar, porque é uma vitrine para o mundo, né? Então é interessante que você acaba descobrindo coisas legais. Então hoje a internet é um filtro, né? Então tem certos sites que você procura. Eu estou sempre ligado em tudo isso para mostrar no programa. Então, tem uma banda punk de Nova York nova que é boa. Aí eu vou lá e procuro qual é essa banda e acabo
pegando esse som para tocar. A facilidade é que você hoje não precisa ter o disco na mão na hora, porque de repente você tem ele para streaming, você tem ele para uma série de coisas que você pode usar, né? E outras mídias, né? Então essa facilidade é que é legal hoje, é descobrir e tocar, sabe? É simples, né? Mas é uma coisa eficiente, né? É feito rock no Brasil de qualidade ainda, na sua opinião? Tem muita coisa legal. Pena que muita coisa não aparece na mídia. Eu citei Bugarins, tem banda, de Belém do Pará ali, acho que o Molho Negro, que é uma banda que eu adoro, pesado, 3 garotos sensacionais. Tem os Camarones, que é um instrumental lá de Natal. Tem muita, no Sul tem umas bandas novas, Jingle Bells, que eu gosto, sabe? Tem boas bandas. O problema, Marreiro é uma outra banda também meio nessa onda, puta power trio, fudido. Tem muita coisa legal. O problema é essas bandas terem espaço na mídia, porque hoje o rock, infelizmente, perde para as coisas mais populares, etc. Não é como nos anos 80 que a gente tinha muito espaço, né? É uma pena, porque se você procurar bem, você vai achar uma série de bandas aí. Eu citei algumas, mas por trás disso tem trocentas boas também, né? Talvez falte uma engrenagem que mostre mais essas bandas para as pessoas, sabe? Espaços, tudo, né? E eu vou deixar o cara em paz porque ele vai entrar no palco daqui a pouco, aqui no Sesc Interlagos, para mandar um show aí com o The Magazine e vai ser muito legal. Valeu, obrigado aí pela entrevista. E a gente confere essa entrevista no canal Interface. Beleza. Hey,